Direto dos estúdios da Colabore, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Rafael Schenta, eu sou gerente de transformação em gente e gestão e hoje nós vamos falar um pouquinho das dores da geração Z. Essa geração vem sofrendo impactos tanto na carreira como na vida pessoal e demais. E nós vamos discutir esses assuntos hoje com a Carolina Porta, especialista em social media. Carol, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui hoje. Primeiro, obrigada a você, Rafa. Fiquei muito feliz com o convite, muito mesmo. Fiquei super empolgada. Durante esse tempo aí eu fiquei juntando tudo que eu queria trazer, o que eu queria falar, qual é o impacto que eu queria trazer aqui hoje. Mas eu tô muito, muito animada. Sempre houve conflito de geração, sempre. Só que eu acho que hoje é a primeira vez que nós temos 3 gerações trabalhando junto, convivendo junto, com muitos conceitos, com muitos preconceitos. Mas eu queria fazer a primeira pergunta, que é como que você define os Gen Z hoje? Olha, Rafa, quando eu olho para minha geração, né, e olho para esses Gen Z, eu consigo só pensar numa palavra: ansiedade. Então a gente tem muita ansiedade e a partir disso vão se criando diversas siglas aí, porque a gente tem FOMO, que é Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo o que está acontecendo, de estar fazendo, de estar produzindo, se eu estou num lugar melhor, se eu estou no melhor cargo, se eu estou entregando o suficiente. Então vence uma grande ansiedade, isso, claro, advindo principalmente das redes sociais, da internet, da forma que a gente está consumindo conteúdo atualmente. Então, assim, eu vejo muita ansiedade, mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas muito libertas e livres para criar coisas, para trazer inovações. Então, ao mesmo lado que nós temos muita ansiedade, né, e isso impacta muito na nossa saúde mental, mas a gente tem muita inovação, a gente tem muita vontade, a gente tem olhares artísticos, olhares de liberdade. Então, eu acho que é uma mescla de ansiedade e inovação. A gente estava falando muito disso em um dos episódios, falando de música em relação ao trabalho, que os dias de hoje nós temos muito mais condições de criar do que tínhamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás. E me fala uma coisa, profissionalmente, existe realmente essa barreira que impõe? Eu vejo muita gente da geração Boomer e Millennial falando da geração Z. Hoje a Carol está aqui para falar com lugar de fala sobre a sua própria geração. Mas realmente é tudo isso que o pessoal expõe nas redes sociais da geração Z não trabalhar? Olha, Rafa, eu vou te falar, eu fico com tanta raiva quando eu vejo esse tipo de comentário ou vejo essa reação das outras gerações. Assim, eu super entendo que, assim, existe uma parcela que tá aí, que não tá fazendo nada. E eu acho que isso é em qualquer uma das gerações, né? Pessoas encostadas, pessoas que não estão flutuando bem ali na área profissional, que não estão sabendo agregar mais inovações no seu dia a dia, isso tem em qualquer uma das gerações. Agora, o que eu acho da nossa geração? Eu acho que, assim, a gente vem com uma cabeça um pouco mais aberta e a gente está disposto a conhecer e a saber de mais coisas. E um outro ponto muito importante que eu percebo a gente consegue conciliar muito bem a nossa vida pessoal, a nossa diversão com o trabalho. E eu consigo trabalhar até quando eu tô num momento de lazer, porque a minha cabeça, ela fervilha tanto. Então, assim, a gente consegue conciliar um pouco dos dois, e isso gera um pouco de inveja das outras gerações, eu sinto, às vezes, porque eles falam, ia lá, tá na farra, não tá trabalhando. Eu vou dar até um exemplo, tá, gente? No final de semana, eu estive no show da Lady Gaga, no Rio de Janeiro, foi um acontecimento, assim, monumental, espiritual quase, e o que eu mais via na internet, lá, era esse povo aí, que tá tudo na praia, não tá trabalhando, não tá fazendo nada, procura uma carteira de trabalho, não sei o quê. Gente, eu tenho um recado pra dar pra vocês. Eu fui viajar com um total de 4 amigos e lá encontrei mais amigos ainda e assim, tava todo mundo trabalhando. Era um que voltava pro hotel pra fazer reunião, era o outro que pegava o notebook pra trabalhar, era um que fazia call, era um que fazia aquilo, fazia isso. Todo mundo trabalhando, ralando, todo mundo se programou aí pra esse acontecimento que teve no final de semana, todo mundo correndo. Porque assim, a gente quer, da mesma forma que a gente quer se entregar ao trabalho, a gente quer se entregar pra nossa vida e a gente quer buscar isso através de inspirações. Então, quando eu estava lá, eu não deixei de notar, por exemplo,
os estantes das marcas, as ações que estavam acontecendo ali em torno do que estava sendo feito, de todo o evento. Inclusive... É o aprendizado até, né? Porque você vai Claro. vendo formas que as marcas estão se comunicando em um evento grande, que foi, né? O Sim. show. E além, assim, vou dar um outro exemplo prático. Enquanto eu estava lá na praia, na sexta-feira, lá no Rio de Janeiro passa-se muito aqueles aviões com faixa. Passaram-se de várias marcas com cada vez mais coisas criativas e frases engraçadas que tinham a ver ali com o evento. E aí eu já cheguei em São Paulo, falei com as minhas chefes, falei, gente, a gente tem que fazer uma ação, vai dar certo. Eu já fui lá mesmo no Rio de Janeiro, eu já fui procurar quanto era, eu já falei, Para fazer a faixa. Para já fazer a faixa, já cheguei aqui com a estratégia. Então, quer dizer, eu quero transformar a minha diversão, a minha vida no meu trabalho também. Dá para conciliar as duas coisas. A gente faz isso de forma muito boa. E vem aí um outro ponto, Rafa, que eu quero frisar, que eu sinto, essa falta de se atualizar em qualquer setor, tá? Nós trabalhamos com carreira, com RH, a gente sabe como as pessoas têm dificuldade de se atualizar. Não é só fazer uma formação acadêmica, é um curso, um certificado, é uma competência. Rafa, não vai longe, assim, além disso, dessa formação clássica ali, eu vejo, assim, a vontade, às vezes, de ver um filme que ganhou o Oscar, por exemplo. Tá? Eu tá sabendo do que tá acontecendo no Brasil. Quem é essa tal de influenciadora Virgínia, por exemplo? Eu preciso saber quem é a Lady Gaga, eu preciso saber quem é a Virgínia, quem é Carlinhos Maia, o que tá acontecendo, qual foi a tal lei que sancionou. Eu tô acompanhando o Conclave de perto do Papa, porque eu assisti o filme do Conclave, que concorreu ao Oscar. Então, é bacana a gente estar em todos esses lugares, porque a gente consegue trazer essas inovações pro trabalho. A gente consegue tirar um caldo ali, porque às vezes, assim, imagina só, que indelicadeza, às vezes eu fazer um design que seja para postar no Instagram que não tenha, que vá contra o que tá acontecendo ali no mundo ou com um determinado público. Não faz sentido, a gente precisa estar todo mundo alinhado, saber o que tá acontecendo, né? Então eu sinto que, assim, se a gente fosse pontuar aqui, eu sinto que existe uma trava aí de não querer explorar mais outros campos, de querer sair da sua bolha, e sair da bolha é uma das coisas mais importantes que você pode fazer hoje em 2025, é sair um pouco da sua bolha, conhecer um pouco de tudo, e acho que essa falta de tentar entender que dá para ser feliz, o trabalho é cansativo, é exaustivo, a gente chega em casa, eu pego o transporte público, pagar conta, eu tenho eu tenho 3 filhos, 2 gatos e um cachorro. Então, assim, eu tô sempre cuidando, zelando muito deles. Então, é difícil manter tudo isso, mas dá pra gente se divertir no trabalho, dá pra ser mais flexível nesses pontos. Eu acho que uma coisa que talvez as gerações milênio e boomer não aceitam é que na nossa época nós éramos estigmatizados a seguir um cargo ou uma carreira. Então, se eu fiz direito, eu vou ser advogado. Se eu estudei medicina, eu vou ser médico. Se eu fiz administração, vou trabalhar numa área financeira, administrativa, e por aí vai. Tanto que, se eu olhar para a minha carreira, eu tenho 22 anos na área de RH. E eu tentei sair. Durante 2 anos, eu trabalhei com projetos de tecnologia, mas eu voltei para o RH. Também porque eu gosto e amo o que eu faço. Então, não foi para mim... trabalhoso ou uma dor voltar, muito pelo contrário, eu voltei melhor. Mas eu percebo que essa geração ela quer explorar mais as possibilidades mesmo. Poxa, se eu vim aqui e trabalhei com marketing e não gostei, poxa, às vezes eu sou, sei lá, da área financeira, eu vou explorar a área financeira. E para gestão, os gestores sempre costumam ser mais velhos pela sua experiência e senioridade. Eu, na minha época, não era boomer, era geração X. Eu não era milênio, eu era Y. Depois até mudou o nome e pode ser que mude de novo. E isso impacta diretamente nessa dificuldade geracional de entender o perfil do outro lado. Eu tenho 2 assistentes que são da geração Z, que eu adoro elas. E todo mundo quer roubar, tá? Um recado para vocês, Aide e Isabelle, vocês não vão roubar não, viu? Então, já deixa aqui o recado. E o que eu quero dizer com isso? Elas são extremamente competentes, extremamente se doam para aquilo, mas entra o que você falou no começo, a ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Controlar a ansiedade que é o grande desafio. Na minha época, fazia entrevista, qual que é seu ponto negativo? Ansiedade. Hoje não, é um comportamento que todos têm. Mas como é que vocês
controlam essa ansiedade? Porque você falou da rede social. Ela pode atrapalhar? Vão ser duas perguntas. Primeiro, como que você controla a ansiedade? E a segunda pergunta, como que a rede social atrapalha ou ajuda vocês? Olha, Rafa, em relação à ansiedade, assim, gente, terapia, tá? Terapia é muito importante, remedinho se Todo mundo tem que precisar. fazer terapia e coach. São duas coisas que eu acho que tem que fazer. Eu acho que assim, então, claro, muita terapia. E assim, conforme os anos foram passando, e a minha área, publicidade, enfim, comunicação, é uma área que, assim, não adianta eu falar, gente, todo mundo para agora de postar que eu quero dormir. Cara, eu vou dormir uma noite, no dia seguinte acontece alguma coisa que eu preciso estar sabendo. Então, assim, o ponto é você saber se desligar nos momentos certos e corretos. Porque estudos dizem que até para você se desconectar é bom para você ter uma boa noite de sono. E é Exato. importante ter uma boa noite de sono para a vida. Assim, eu não sei para outras pessoas, tá, Rafa? Mas eu consigo ligar um botãozinho e desligar. É muito difícil. Mas então, por exemplo, eu cheguei do meu dia de trabalho, tô cansada, tal, vou lavar ali, fazer o meu almoço, a minha janta, vou sentar no sofá, vou abrir o TikTok. Aí vou ver, normalmente o TikTok, o algoritmo dele é um algoritmo incrível, porque assim, ele mostra exatamente o que eu quero ver, o que eu acabei de falar, então é um algoritmo muito preciso. Então eu tô ali vendo umas bobagens, aí aparece alguma coisa que me dá um estalo, eu falo, putz, isso aqui pode ser interessante, mas vou ver isso amanhã. Que eu faço, bloco de notas, eu tenho um bloquinho de notas no meu celular, aí eu falo assim, amanhã revisitar tal vídeo que eu dei like para falar na reunião. Então, assim, Você já linkou aquele vídeo, mesmo no momento de lazer, como um insight profissional. Exato, mas mas naquele momento que eu tô no lazer, eu não vou parar o meu momento de lazer ali naquele ponto pra já falar, pra já correr, pra já mandar uma mensagem no Teams ou e-mail. Não, calma, eu vou mandar amanhã de manhã, o assunto ainda vai estar fresco. Então eu costumo usar esse botãozinho pra eu conseguir saber também, ter o meu momento de lazer, curtir bobagem, porque eu acho que também, assim, é muito importante. Eu dou uma palestra de criatividade, já dei pra algumas empresas, e eu falo, gente, como é importante o momento do ócio. Ele é essencial que você veja besteira, que você veja alguma coisa engraçada, sabe? Que você pare pra ver qualquer gatinho pulando da janela e caindo. É importante esses momentos, porque isso ajuda a oxigenar a sua cabeça. Agora, sobre a questão... Qual foi a outra pergunta, Rafa? Perdão. Como que a rede social, ela atrapalha ou não atrapalha vocês? Então, é engraçado, porque assim, você tem que estar com uma cabeça, novamente, muito terapeutizada, tá? Porque, assim, trabalhar com rede social, trabalhar com conteúdo na internet, é um mundo muito fantástico, porque é aquilo. São os melhores cortes, os eventos, as coisas acontecendo, pessoas famosas, influenciadores. Eu já passei um período trabalhando só com influenciador também, foi uma outra parte da minha vida. É muito bacana, tem ali todo um status de onde você tá, do lugar mais VIP que tem que tá, do ingresso não sei pra onde. Só que assim, é um mundo que você tem que saber calcular. Você precisa saber onde tá no seu quadradinho. Então assim... Eu gosto de estar no backstage, eu não gosto de estar no front stage, né? Então, eu sei que o meu lugar é a Carol, que mora ali na Zona Norte, que tem um cachorro e tem 2 gatos, eu tenho a minha vida ali, eu filmo algumas coisas do meu dia a dia, mas uma coisa assim, não muito produzida, eu mostro mais meu dia a dia, não tenho problema às vezes de ligar a câmera chorando pros meus amigos, os melhores amigos, falar, gente, eu tô muito triste. E eu acho que ali vai se criando uma rede de apoio, o que é diferente do momento no qual eu tenho que estar falando, que eu tô aqui num podcast, que eu tô falando, tô mostrando meu nome. Então, assim, é saber dividir muito bem o seu lugar, o lugar que você pertence, tá? A sua vida, onde você quer estar, tá bem isso delimitado, e esse mundo fantástico das redes sociais, pra você não cair em armadilha, do tipo assim, ai, olha, eu só vou em tal lugar se eu tirar tal foto e fazer... Cara, não. Vamos viver mais. E uma coisa, novamente, gente, desculpa, eu vou trazer a Lady Gaga, que eu tô com hiperfoco essa semana em Lady Gaga. Vamos aproveitar que tá no hype. Exato, vamos aproveitar. Coloca isso na hashtag do programa. Mas como foi impressionante lá na praia de Copacabana, como era uma situação que, querendo ou não, era perigosa, não tinham pessoas com celulares. E, cara, que fantástico foi ver pessoas levantando sem celular, a energia sem... Todo mundo gravando ali com a memória, sabe? Os registros foram registros do coração. Então, como é bacana também desvencilhar um pouco do celular, saber a hora certa e saber o seu lugar. Isso é muito importante você falar. Tem 2 shows que eu fui na minha vida que acho que eu não tirei foto. Um foi da banda The Cure,
Nossa, eu fiquei 3 horas no show, eu acho que eu não tirei uma foto. E Iron Maiden. Quando eu fui no show do Iron Maiden, eu não filmei, eu fiquei curtindo o som, cantando, pulando, e eu não fiquei com o celular. E não sei se isso também é uma questão geracional, redes sociais. Eu fico podre, eu fico cansado. Eu tenho 2 filhos, tenho a esposa. Quando dá 10 horas, eu deixo o celular longe e eu capoto. Rafa, Eu não bem consigo assim. ficar conectado o tempo todo. E igual, pra mim que trabalha com isso, assim, muitos amigos meus falam, ai, você tinha que fazer TikTok, você é muito engraçada, você tem que contar suas histórias no TikTok. Eu falo, gente, eu edito pra outras pessoas, eu faço conteúdo o dia inteiro. Quando chego em casa de noite, eu não quero olhar o meu celular, entendeu? Eu não quero gravar nada, eu não quero editar nada. E eu acho que é isso um pouco também, sabe? Você saber dividir esses 2 mundos muito bem. A gente vive conectado, é um Spotify, ou um Deezer, ou um YouTube Music. Aí você vai ouvindo música, aí você vê um vídeo, um treinamento no YouTube, é e-mail, é Teams, é Google Meeting. Então, assim, chega uma hora que você tem que se desconectar para desligar. Senão sua mente fica pensando, fica pensando. E é muito importante isso. Mas agora, a gente vai continuar aqui o papo. Você é inscrito no canal? Tá na hora de se inscrever. Tem muita gente assistindo e não é inscrito no canal. Então se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe. E a gente vai falar do nosso momento Bariloche, que trouxe para nós aqui, ó, deliciosos salgados, brigadeiro, quindim. Olha só, isso tá maravilhoso. Pode comer, tá? Pode comer, não tem problema. Enquanto eu falo, a Bariloche está no mercado desde 1966. Fica situado na Avenida Kennedy, número 170. Você que tem um evento corporativo, uma festa de aniversário, um casamento, olha que salgados maravilhosos. Eles têm uma série de docinhos, eclair de chocolate, bolo de floresta negra. Tem um QR Code aqui para você poder entrar em contato com eles e fazer o seu pedido, tá? Então a Bariloche, ela é tradição no ABC, mas ela entrega também em São Paulo capital e Grande São Paulo. Então acesse o QR Code aqui e tá tudo resolvido. Eles vão fazer o seu evento. E se você quiser ser um parceiro, um patrocinador do nosso podcast, tem um link aqui na descrição do canal. Entre em contato conosco, ok? Eu quero fazer um mitos e verdades dos Gen Z. Então, eu vou falar uma frase e você vai dizer se é mito ou verdade, tá? Então, mito ou verdade? A geração Z não quer trabalhar? Isso é um mito, ok? Mito. É um mito, gente, é um bom mito. Eu acho que assim, não é que a gente não quer trabalhar. Isso vem muito em voga muitas vezes, né, Rafa? Mas é que eu acho que a gente quer lutar por um lugar de trabalho respeitoso, por condições dignas de trabalho, tá? E remuneração justa. Eu acho que tem Exato. muito isso também, a gente quer lutar pelos nossos direitos. Então, às vezes, a gente pode causar essa impressão que a gente não quer trabalhar. A gente quer trabalhar sim, é o que a gente mais quer, tá? Todo mundo quer ganhar dinheiro, quer viajar, quer ir pra show. Só que é isso, a gente quer uma vida justa. Eu acho que isso é um ponto importante. Boa reflexão. E nós estamos ganhando muito com algumas lutas que os Gen Z vêm tendo, né? Vem batalhando. Todo mundo acaba ganhando com isso. Tem mais aqui, vamos lá. Mitos ou verdade? Vocês não têm paciência para processos longos. Ah, meu Deus, talvez essa seja verdade. Assim, é verdade, tá? E muitas vezes na minha carreira profissional eu precisei ter que passar por esses processos, mas uma coisa que eu sempre tentei fazer e levantar a mão é falar, gente, tem como facilitar isso aqui? O que a gente pode fazer? E aí, em diversas situações, eu ia atrás de alguma ferramenta, de algum outro processo, fazer de alguma forma para tentar mudar. Então, eu digo por mim e vejo isso em muitos colegas de profissão, que assim, a gente não gosta de processo lento, a gente não tem paciência, mas a gente quer tentar mudar isso. A gente não quer ficar sentado esperando. Mitos ou verdade? Vocês não querem fazer um financiamento de apartamento.
Não queremos, não queremos. Assim, tem muito isso, né? Financiamento de apartamento, comprar carro, né? A gente tá tudo aí, pai e mãe de pet, tem todo esse ponto, né? Que eu acho Tem os de planta. tem os de planta também que precisam ser respeitados, tá? Com certeza. Por não, favor, sério. porque assim, gente, não é fácil manter uma samambaia. Eu já perdi 7, tá? Atenção, não é fácil, não, tá? E assim, Aproveitar esse gancho não é fácil manter na minha casa. Putz, agora eu fugiu o nome, peraí. Não, peixinho beta. Peixinho beta não é fácil. E não é fácil orquídea na minha casa. Não é fácil manter orquídea, acho que em lugar nenhum, tá? Um beijo pra você, meu amor. Te amo. eu tenho uma teoria que, assim, a orquídea, assim, você olha ela a primeira vez, ela tá perfeita. Se você pisca, ela já morreu. Exato. Tem gente que tem um cemitério das orquídeas. Eu tenho um amigo que ele adora. Ele fala, ai, amiga, deixa aqui, é Vai planta nascer seca. de novo. É planta seca. Eu falo, pelo amor de Deus, joga isso no lixo. Passou 3 Para. meses, 1 ano, Ai. não nasceu uma plantinha. É isso. Então, assim, é verdade, tá? Só que eu acho que a gente tá querendo, assim, outros futuros, né? A gente tá Exato. querendo outras perspectivas, a gente quer um outro tipo de vida, né? A gente tá buscando outras coisas. Mitos ou verdade? Vocês são mais abertos à diversidade do que outras gerações. Completamente verdade, assim. E acho que, pelo menos da minha parte, advém muito da minha profissão, que eu acho que é o que eu bato na tecla. Trabalhar com combinação, com comunicação, com publicidade, com pessoas, você precisa ter uma mente aberta. Você pode ter coisas que você não aceita, mas assim, em momento algum expressar isso, falar sobre isso, né? Não faz nenhum sentido. Então, essa mente aberta, essa cabeça fluida para as coisas. Eu acho que é muito mais geração milênio e boomer, mas eu acho que a falta de respeito pelo próximo e pelo ser humano tem diminuído muito. Se não é a minha verdade, não pode ser a sua verdade. E muitas pessoas pensam em fazer algo para mostrar para o outro. Eu estava lendo uma matéria que 68% dos brasileiros compram um carro mais pensando no outro do que no próprio conforto e na usabilidade do automóvel. Como eu não faço parte desse 68%, eu achei um absurdo que esse número tão grande compra algo para que outro veja e almeje, em vez de comprar algo que seja prático para você. Então, falta muito disso. Sim, e eu sinto que esse desejo da ostentação ainda advém bastante, um pouco ainda das outras gerações. Não que a nossa não tenha, a nossa tem ainda, né? Tem esse desejo de certas coisas, mas é um pouco De uma forma diferente. De uma forma completamente diferente. É mais pensando na rede social, não pensando tanto no vizinho. No vizinho. Não, nada a ver. São coisas muito diferentes. E além do respeito, e aí a gente esbarra numa outra questão, Rafa, que eu acho que é super importante quando a gente entra nesse meio de diversidade, é sobre o famoso pink money. Você já ouviu falar sobre esse termo, pink money? Não. O pink money, basicamente, que é o dinheiro cor-de-rosa, é quando empresas que, assim, às vezes apelam pelas causas ali LGBTQIA+, de diversidade, só que no fundo, na verdade, são pessoas extremamente preconceituosas, não aplicam isso na prática dentro da empresa, ou no dia a dia são pessoas que não têm esse pensamento, mas elas querem atrair esse público, porque é um público extremamente rentável, gente. Sim. Não é Lady Gaga. Existe um nicho. Alerta Lady Gaga de novo sendo falada. Gente, esse final de semana no Rio de Janeiro, foram cerca de 600 milhões de reais que movimentou a economia do Rio. É um público que, sim, tem dinheiro e está disposto a gastar dinheiro. E aí que algumas das marcas entram para fazer esse pink money aí, que é para jogar a isca para esse público, que eles sabem que é um público que compra fiel, que vai consumir, pra, na verdade, não ser nada disso, né? Lá no chão da fábrica, as coisas não funcionam bem assim. Exato. Então, a gente também tem esse ponto, né, que acaba acarretando. Só que aí a gente vê essa mudança chegando da geração Z, que isso, assim... Cara, se eu tô numa empresa que não conversa com os meus princípios, que não tem aderência com o que eu penso e o que eu quero pra minha vida, Rafa... É difícil conseguir emprego? É difícil, mas é pior ainda você estar num lugar que não te aceitam, não te acolhem e não tem o mesmo pensamento que você. Você não cresce. É uma geração muito mais tolerante, né? E hoje Com a gente certeza. vive esse mundo de intolerância, não só com LGBTQIAPA+, mas também... Falei certo, né? Falei rápido para não errar, mas eu falei certo. Religioso, político,
futebol, não respeita a Não. sua decisão Não. ou seu gosto, sua religião. É uma pena. E o último, mitos ou verdades? São mais dependentes da rede social? Olha, Rafa, eu acho que... Eu queria falar que não, mas na verdade é sim, aquelas. Eu tô falando, sabe? Eu tô mentindo pra mim mesma. Eu acho que sim, existe sim uma dependência da rede social. Acho que a gente começou aí, eu peguei bem uma leva, a minha geração, foi internet de escada, a gente tinha computador, eu tive Motorola, aí a gente foi tendo BlackBerry, aí depois os primeiros iPhones, e as Nossa, você coisas... começou cedo a ter celular. Eu fui ter celular com 19 anos. Ai, não, já era tech, já, porque BlackBerry... Aliás, eu sinto muita falta de celular de teclinha de BlackBerry, porque era muito gostoso de mexer. Enfim, eu vim nessa crescente, então eu tive um período ali da minha vida no qual eu não tive tanto acesso, assim, frenético à internet. Mas aí eu tive um período muito forte, que assim, eu precisava postar onde eu estava, precisava comentar, gravando a tela. Só que o que eu percebo muito da minha geração, de uns anos pra cá, Rafa, é que a gente tem ressignificado esse uso da internet. Não é à toa que tem voltado, não sei se você tem visto, vitrola, câmera digital, câmera Sim. analógica, celulares Imprimir antigos, foto. imprimir foto, celulares antigos, imprimir foto, a própria Instax. Então a gente tem vindo aí com apelo de coisas, de apreciar algumas coisas um pouco antigas e esse momento mais sem estar com essa conexão na internet intenso. Então eu tô vendo que a gente tá indo, ainda estamos muito dependentes de tudo, mas a gente tá indo sim para um caminho que a gente consiga mesclar essas duas realidades. A sua geração, ela quer uma ascensão de carreira mais rápida? Que Para é, cargos, assim, ser um gerente, um diretor, um head? Rafa, assim, eu vou falar por mim, tá? Mas sinto que também meus amigos estão na mesma direção. Desde que eu comecei a minha carreira, eu não fiquei longos períodos, eu também não saí muito rápido das empresas, mas eu também não fiquei em longos períodos. Acho que o máximo que eu fiquei foram 4 anos numa empresa. Então, eu fui tendo muitas experiências e também, graças à minha profissão, eu tive um leque muito grande. Então, eu já trabalhei com endomarketing, com atendimento, com novos negócios, com influenciador, com gravação de vídeo, com redação, já trabalhei em lançamento de campanha estratégica. Então, assim, eu já consegui estar em muitos lugares e por estar em muitos lugares, eu fui adquirindo hard skills cada vez maiores, e ali moldando as minhas soft skills. E aí, muitas das vezes, assim, às vezes eu tô num lugar, eu tô trabalhando num lugar que eu olho e falo, poxa, mas eu tô fazendo até mais que a galera, eu tenho ideias, eu tô numa outra vertical de crescente, né, que é a tal da vertical T. Então a gente tem essa ânsia de querer subir logo, de querer estar acima, e muitas vezes a gente não consegue adequar, a gente tá com as hard skills muito altas e as softs caminhando ainda. Eu sinto isso porque eu tenho dificuldade ainda com pessoas, assim. Eu tô nesse caminho, eu tô tendo aí um processo de aprendizagem de gestão de pessoas, porque o que eu quero virar coordenadora, quero virar gerente, mas essa ainda tem sido, você vê, né, a mais complexa pra mim. Mas é a mais difícil para todos. Gestão de pessoas é um desafio e não tem geração. Aqui a gestão de pessoas não é uma questão de geração. Sim. É uma questão de realmente fazer a pessoa entender a importância daquilo, traçar com os objetivos de carreira dela, com os anseios dela e com os objetivos da organização. Então, esse desafio são para todas as gerações. É o desafio já das últimas 2 décadas. E a gente estava falando um pouquinho no bastidor da múltipla carreira. Você tem mais de um trabalho. Eu também tenho mais de um trabalho, até porque, diferente da geração Z, que não tem um financiamento tão longo, eu tenho um financiamento um pouco longo, né? Então mas é importante para todo mundo. A gente vive num país que ele tem uma crise constante. Então, depender de uma única renda num mercado instável, qualquer hora a gente pode ser mandado embora. Uhum. Isso acontece e já aconteceu comigo em 3 ou 4 ocasiões da minha carreira. Como que é essa múltipla carreira para a sua geração? A geração de possíveis novas rendas, projetos, como é que você encara isso? Ou até falando da sua experiência mesmo para o pessoal. Olha, Rafa, para mim, eu encaro de uma forma muito tranquila. Claro, o meu dia, ele é bem mais puxado, tá? Até porque hoje em dia, eu consigo separar muito bem o meu tempo no qual eu estou no meu trabalho,
que é o CLT, e os outros ali que são freelas, né, que a gente chama de freelas. Eu separo muito bem, mas meu dia é puxado. Às vezes, muitas vezes, o final de semana é puxado, mas para mim, eu enxergo de uma forma que cada vez me amplia mais. E já aconteceu por diversas vezes de eu estar fazendo um freela que tem uma boa conexão com outro trabalho meu. Inclusive, até cheguei aqui hoje comentando com vocês e tudo mais aqui com o estúdio de vocês, porque eu tenho um outro freela que mexe com podcast. Então, assim, cada vez mais eu tento criar links entre as pessoas, entre os serviços, para um meio que ajudar o outro, e cada vez mais eu ter bagagem, eu ter experiência. Então, eu vejo como um enriquecimento da minha profissão. Porque, às vezes, muitas coisas que eu aprendo no freela eu levo pro meu trabalho fixo. O que acontece no meu trabalho fixo, eu levo pro freela. E assim por diante. Os processos, as Exato. metodologias. Sim. Bacana. E para fechar, que mensagem você deixa para a sua geração e que mensagem você deixa para as demais gerações? Ai, meu Deus, que difícil! Bom, eu vou começar então primeiro com as outras gerações, com as gerações que já tiveram aí uma experiência a mais que nós. Que passaram pelas mesmas dores, em momentos exato. diferentes, em tecnologias diferentes. Exato. Eu acho que assim, Rafa, o que eu tenho para falar para vocês é que assim, nós não estamos em uma competição. Tá? A gente tá junto. Eu acho que a nossa geração, a Z, a gente vai passar aí por uma outra onda de avanço bem profunda ainda. Isso tá chegando, né? Tem muitos especialistas que falam que tá vindo uma nova onda aí de coisas para acontecer. Então, a gente tá junto, a gente quer ajudar. Acho importante vocês se desprenderem de alguns estigmas, de algumas crenças, abrirem a mente, estarem dispostos a conhecer, a nos ouvir, a ouvir também coisas novas para o seu repertório, né? Ajudar a participar, ouvir o que a gente tem que falar. Porque, assim, eu garanto que a troca vai ser interessantíssima, super rica e só vai agregar para você. E agora, pra minha geração, desliguem o celular, mentira. Não, galera, é o seguinte, cara, eu acho que assim, nós somos uma galera que a gente tá vivendo aí, a gente já viveu muitas coisas, a gente passou aí por uma pandemia, todos passamos, mas nós ali naquele momento crucial de juventude, de querer sair, de querer fazer as coisas, acho que a gente está numa crescente aí muito grande de depressão, de questões mentais cada vez maior. Eu acho que o que eu peço para vocês nem é em relação a trabalho ou qualquer outra coisa. O mais importante de tudo é ter uma rede de apoio. Seja, se não for sua família, seu pai, sua mãe, sejam amigos poucos e bons para estarem junto com você, para acolherem você nesses momentos. O burnout, gente, é uma coisa inevitável para nossa geração. Eu já vi estudos sobre isso. Então, em algum momento, sim, a gente vai ter burnout, porque é muita coisa, é muita informação. Então, acolham-se com pessoas que gostem de você. Procurem um centro de ajuda bom. Então, terapia, se possível. Se tiver que tomar remédio, tome remédio, que vai dar tudo certo, tá? E desliga um pouquinho o celular, vai ler um livro, dá essa pausa, saiba fazer igual eu falei aqui. Medir esse tempo do que é profissional e do que é diversão, que vai dar tudo certo. Eu sou da época da MTV e tinha uma apresentação na MTV que eles colocavam: desliga a TV e vai ler um livro. Isso era, naquela época, né, uma marca de televisão. Você estava assistindo, estava falando: desliga a TV. Né? Mas a gente precisa se desconectar para se reconectar. E isso é inerente às gerações. E a mesma dor e o mesmo apelo e fala da Carol, eu me vi muito. Porque eu já tive 20 anos, 25, 30 anos e as dores são as mesmas. O que muda é apenas o contexto de vida atual, geracional, que nós vivemos. Carol, muito obrigado por essa conversa. Eu amei. Eu queria ficar mais. Eu também. A gente tem um tempo, a gente tem um time. Mas, assim, foi muito legal. Tinha um monte de coisa para te falar, um monte de emenda. Mas, assim, tem outras oportunidades, né? A porta está aberta para você. Eu quero agradecer de novo aqui a Bariloche por nos ajudar, a Colabore pelo espaço, também agradecer aqui a Ata Publicidade e a Ponto BR Filmes e Produções. Tá? Agradecer a vocês por esse apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe este episódio com as pessoas que precisam entender melhor a geração Z, ative o sininho e comente, aí tem todo o trâmite que vocês já saibam, tá bom?
Um grande beijo. Boa sorte na vida de vocês. E é isso que vai. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Rafa.